Iniciamos agora nosso painel da Petrobras com o tema O papel da descarbonização na indústria de óleo e gás para a redução global de emissões. Este painel visa promover um diálogo construtivo sobre estratégias e práticas que podem ser adotadas pela indústria de óleo e gás, com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Serão discutidos exemplos de iniciativas bem-sucedidas com potencial para ampla disseminação, além de identificar as principais alavancas para avançar na descarbonização efetiva das operações. Também abordaremos o papel das instituições internacionais e brasileiras na coordenação de esforços conjuntos, bem como as expectativas em relação à COP30. Estão conosco aqui no palco o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, Roberto Ardenghy, o diretor da Oil and Gas Decarbonization Charter, Pietro Mesano, a gerente de mudanças climáticas da Petrobras, Fernanda Diniz, e o gerente de posicionamento climático na Petrobras e moderador deste painel, Eric Cabral. Eric, a palavra é sua. Estando? Ok. Ouvem bem aí, pessoal? Okay. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, gente. Queria agradecer já desde de início aqui a nossa audiência, as pessoas que estão aqui presentes, as pessoas que vão nos ouvir depois, os nossos painelistas, pela oportunidade de conversar e de trocar aí realmente sobre um tema super relevante. A gente está falando aqui da descarbonização do óleo e gás para a nossa indústria, na nossa visão, inclusive baseado em relatórios de agências importantes. A gente entende que é um passo super relevante da indústria, a primeira grande tarefa de um produtor de óleo que busca ser eficiente e que busca a sua descarbonização é, de fato, fazê-la através das suas operações. Então, é um trabalho muito importante que a gente entende que tem que ser feito. Ainda mais numa discussão dessa na indústria, que a gente tem falado muito do phase-out ou do phase-down do óleo, a importância de você entregar o que você está operando hoje de forma eficiente é crucial, até porque cada molécula de carbono, né, cada emissão importa e é o tipo de emissão que você corta agora. Então, tem um efeito prático direto. Então, a gente entende como super importante essa discussão aqui da descarbonização das nossas operações de óleo e gás. A gente entende que tem exemplos muito bacanas e, por isso, nossos painelistas aqui. Exemplos internacionais, e aí o Pietro está aqui para falar um pouco sobre o OGDC, sobre uma iniciativa super importante que foi lançada no ano passado, né, na COP28, e que vem agregando uma série de empresas de petróleo, né, para dentro dessa discussão. A gente tem o Ardenghy aqui, com toda a discussão e o que o IBP tem feito do ponto de vista de envolver da melhor maneira as empresas do Brasil que operam no Brasil, sejam elas nacionais, internacionais que operam no Brasil, produtores independentes, para gerarem os seus melhores resultados do ponto de vista de operação, dividindo as melhores práticas. E a gente tem também a oportunidade de estar aqui com a Fernanda, trazendo, de fato, exemplos que a Petrobras vem desenvolvendo nas suas operações e o quanto a gente vem conseguindo reduzir, né, através da orquestração de grandes ações numa empresa grande como a companhia, que a gente entende, inclusive, que podem ser repassadas do ponto de vista de grande aprendizado, porque é assim que a gente faz também, né, pegando aprendizado de outras grandes empresas. É uma indústria que troca muito e precisa trocar muito, então a gente também podendo, de alguma maneira, trazer essas experiências, essas visões para poder dividir, no entendimento de que, como eu falei, é uma indústria que faz muita diferença de descarbonizar as suas operações. Dados, de maneira geral, a gente está falando de emissões de mais ou menos 5 gigatoneladas, né, de CO2 por ano. Isso é mais ou menos 10% da emissão mundo. Então, quando a gente fala muitas vezes, né, da importância do escopo 3, que é super importante para a nossa indústria, indiscutivelmente, mas essa é uma discussão que vai muito para a linha do portfólio, enquanto que a discussão que a gente faz de escopo 1 e 2, que é a nossa operação, é uma discussão que a gente pode fazer hoje e que é usar as melhores práticas, as melhores decisões hoje fazem diferença, né? E a gente já colhe resultados muito mais no curto prazo. E ele é muito importante, porque a gente está falando de 10% do total de emissões do mundo. Tá? Dando um exemplo, né, e um item super importante, no relatório do ano passado da Agência Internacional de Energia, que focado na indústria de óleo e gás, levantou que mais ou menos 50% da produção mundial de óleo e gás hoje ela está em empresas que não têm metas de redução das suas operações. O quanto é importante, de fato, a gente conseguir, então, trazer as empresas como um todo do setor de óleo e gás para dentro dessa jornada de descarbonização, de ter metas e de reduzir suas emissões de escopo 1 e 2. Mais uma vez, um outro exemplo numérico. Hoje, a produção mundial tem mais ou menos uma intensidade aí de emissão, né, de carbono em torno de 17 quilos de CO2 equivalente para cada barril de petróleo produzido.
E a gente tem uma situação completamente diferente por várias dessas empresas. Um exemplo, né, as empresas mais eficientes estão rodando embaixo de 10, né, abaixo de 10. As menos eficientes, muitas vezes, mais que 50. Então, se a gente conseguir trazer, por exemplo, essa média, usando as melhores práticas das empresas mais avançadas, e você tem, por exemplo, anúncios de empresas no mundo do óleo e gás, de net zero, de operações novas em alguns campos, em algumas situações específicas, quando você consegue trazer não só o net zero, mas baixa emissão, né, esses exemplos que a gente consegue baixar essa média, por exemplo, um exercício, simplesmente um simples exercício aqui, que é baixar essa média, por exemplo, para, ao invés de 17, como a gente está agora, mais próximo de 10, 9. Isso significa quase 50% de capacidade de redução desses 5 gigatoneladas para 2,5. Isso é mais do que o Brasil emite, por exemplo, em determinadas situações, principalmente quando a gente considera a descarbonização da indústria, da economia do Brasil, quase 2 Brasis possíveis de descarbonização que a gente pode ter numa situação dessa. Então, de fato, eu acho que é uma jornada super importante que a gente precisa fazer e a gente tem condições de fazer, e é isso que eu queria aqui debater com os colegas aqui, a oportunidade da gente discutir práticas e colaboração internacional, engajamento, para a gente poder avançar. Tá? Nesse sentido, eu passo aqui agora e peço a ajuda aí do Pietro, para a gente falar um pouquinho sobre como é que internacionalmente a indústria de óleo e gás, né, através da OGCI, através de iniciativas de colaboração, a gente tem avançado, para ele falar um pouquinho para a gente sobre o OGDC, né, essa importante iniciativa, né, que, como eu falei, foi lançada na COP28, né, e como é que tem conseguido gerar, de fato, engajamento, desafios e oportunidades que você enxerga aí do ponto de vista internacional. Pietro, por favor. Thank you very much, Eric. Great honor to be here on the panel with you guys. I have a fun fact, actually, to share with you. Para vocês. Petrobras is part of OGCI. A Petrobras faz parte do OGCI e OGDC. O meu chefe é norueguês e sempre que ele fala sobre os colegas de Petrobras, eles falam de Pietrobras, ele fala Pietrobras em vez de Petrobras. E toda vez eu acho que ele está falando de mim, mas não é bem o caso. Estou tão feliz de estar aqui com vocês hoje. A Petrobras é uma das empresas signatárias do OGDC. Se vocês não conhecem esse esforço, é uma iniciativa que foi negociada nos antecedentes da COP 28, especialmente liderada pelo presidente da COP 28 em Dubai ano passado. Eu não sei se vocês ouviram os comentários do Dr. Sultana Sey, mas ele estava justamente falando do OGDC e alguns dos programas que fizemos. Foi um momento assim muito emotivo mesmo, né? Essa fala dele. E para quem não sabe, nós somos 55 empresas de petróleo e gás ao redor do mundo, 60% das quais são empresas nacionais, muitas das quais nunca tiveram uma ambição climática antes de se unirem a esse grupo. Então, isso constitui uma oportunidade imensa das petrolíferas colaborarem internacionalmente na troca de melhores experiências rumo à descarbonização. Representamos 44% da produção global de petróleo e este ano começamos então, né, a conhecer melhor as empresas e a colaborar. O Charter, na verdade, é um documento, a nossa carta é uma carta de 3 páginas que descreve as nossas ambições como signatários dessa carta, né? Ou seja, net zero até 2050, 0,13 e também outras metas intermediárias até 2025 e para alguns dos signatários, como a Petrobras e outras empresas, eles, já estabeleceram suas metas e também planos de implementação nos últimos 3 anos, mas para outras petrolíferas nacionais, elas não têm metas. Então, esse é um primeiro passo para elevar as ambições das petrolíferas nacionais e apoiá-las na sua jornada de descarbonização. Então, foi isso que nós fizemos este ano. Estabelecemos um programa de colaboração entre os signatários com webinars,
e também com demonstrações de algumas tecnologias que as petrolíferas se orgulham de ter ou implementar e usar, e algumas das práticas que elas também desenvolveram, outras ideias e também o desenvolvimento de sua curva de custos. Também temos mesas redondas regionais na África, Sudeste Asiático, Estados Unidos, congregando tanto membros como não membros do OGDC, e onde discutimos os desafios regionais. E também temos muito orgulho de ter lançado 25 programas para consultores e petrolíferas para apoiá-las na sua jornada de descarbonização. E a gente faz de tudo, desde ensinar como se fazem relatórios sobre emissões, e também falamos sobre a diminuição da curva de custos. Esse programa foi desenvolvido com a McKinsey, com 8 ou 9 dos signatários, e foram 100 horas de treinamento com vários participantes desses países do OGDC, que também queremos ampliar a nossa capacidade de treinamento no futuro. O segundo esforço feito este ano foi na área de relatórios e transparência. A carta pede um aumento da transparência para demonstrar quais são os esforços sendo feitos por esses 55 signatários na área de descarbonização. Ontem mesmo lançamos um relatório de linha de base que estabelece quais são os níveis comuns nesses signatários, no que diz respeito tanto às suas estratégias de descarbonização e emissões de gases e também mitigação. Bom, nós trabalhamos e coletamos dados de 49 dos 55 signatários e agregamos essas informações. Tudo isso foi colocado, então, num relatório de baseline que foi publicado ontem. Então, vocês já podem ir ao site da OGDC para baixar esse relatório. Então, isso foi um pouco do trabalho que nós temos feito ali nessa iniciativa. Obrigado, Pietro. Nessa mesma linha, eu vou pedir agora para o Ardeng aí, trazendo uma visão Brasil. Na minha introdução eu acabei não falando, mas com certeza vai ser bem explorado aí também pelo Ardeng e pela própria Fernanda. Nessa jornada da descarbonização das operações, o metano, o Pietro chegou a comentar também, como realmente um low-hanging fruits ali, no sentido de que ele tem um impacto muito forte do ponto de vista da emissão, né, pela natureza química do metano, e, ao mesmo tempo, pela importância do quanto você pode fazer do ponto de vista de ter retorno, né? de tomar ações que você, através do flaring e de outras ações, você realmente consegue reduzir. Então, queria te pedir aí, Ardeng, para falar um pouquinho em relação ao Brasil, né? Como é que o IBP vê esse desafio, o que tem sido feito aqui do ponto de vista do conhecimento, né? Da troca de conhecimento, de envolvimento das empresas, e também aí principais, né, alavancas e desafios que a gente observa no caso brasileiro para a nossa descarbonização. Obrigado, Érico. Prazer estar com vocês agora de tarde, poder discutir um tema que é tão relevante para a nossa indústria, né? Porque quando a gente discute a transição energética, existe uma tendência da gente achar que apenas as energias totalmente renováveis serão prevalecerão no futuro. E o que os principais estudos mostram, né, é de que vai haver uma coexistência, né, entre as energias ditas renováveis e as energias ainda de base tradicional ou fóssil, né? O próprio cara, eu sempre digo isso, né? Nós estamos há 70 anos tentando transicionar do carvão para o petróleo, né? E há uns 40 do petróleo para o gás natural, né? E está aí o carvão firme e forte ainda, fornecendo 43% da energia da China, 40% da energia da Índia, né? Estados Unidos e Europa ainda, né? Usando extensivamente o carvão. Então, o desafio também é um desafio então da descarbonização. É o desafio de você procurar reduzir a emissão de gás de efeito estufa
das energias que são usadas hoje largamente. Os combustíveis fósseis fornecem 80% da energia primária do mundo, né? 40% desse total ainda é carvão. Depois tem o petróleo e logo depois o gás natural. Então, e o que está se fazendo no Brasil? Aí o Brasil se consolidando como um grande player, né, nesse contexto energético global, né? O Brasil tem feito um esforço muito relevante na descarbonização da indústria de óleo e gás, né? Eu começo sempre mencionando, né, o que foi feito no pré-sal, né, que foi uma decisão tomada pelo operador Petrobras lá em 2006, né, quando houve a descoberta daquela grande reserva, de reinjetar todo o CO2 que é gerado pela atividade de produção de petróleo e gás. Isso marcou uma diferença gigantesca na produção de petróleo no Brasil. Hoje, nós somos capazes de oferecer ao mercado nacional e internacional um petróleo cuja emissão de CO2 por barril produzido é sensivelmente menor do que a média mundial, né? E se continua trabalhando para se reduzir ainda mais esse número, né? Além disso, várias estratégias têm sido seguidas pelas empresas, né? Eu queria mencionar também a atividade do refino, né, que é muito importante. Então, redução da quantidade de água, o uso da água de reuso, né, o zero flaring dentro das refinarias, né, toda a questão da eletrificação das operações, né, o digital twin, né, agora essa tecnologia que vai ser disruptiva, que já está em fase de teste, que é o HICEP, né? Como é que a gente vai fazer a separação, né, dos elementos da produção de um poço, não mais na FPSO, mas no leito marinho. Isso é um aporte tecnológico sensacional para esse novo desafio da nossa indústria, né? A nossa indústria está cada vez sendo mais desafiada, né, na questão da descarbonização. Nós temos que fazer melhor e temos que fazer mais. O mundo vai continuar demandando uma quantidade brutal de energia, porque nós temos uma sociedade que é viciada em energia e nada indica que essa necessidade de energia vá ser reduzida, né? Pelo contrário, todos os estudos indicam que o consumo de energia do mundo vai aumentar sensivelmente. A Agência Nacional de Energia indica que até 2050 nós vamos aumentar em 50% o consumo energético do mundo. Ora, de onde vai vir essa energia? Ela vai vir de um mix, né? E esse mix inclui ainda os combustíveis fósseis, mas com essa pegada da descarbonização. Então, isso é estratégico para o Brasil, é estratégico no sentido da gente cumprir as metas de descarbonização do Brasil e do mundo, né? E eu acho que a gente está bem preparado para esse desafio. Perfeito, Ardeng. Eu acho que você, na sua fala, você deixou dois ganchos muito bacanas aí, até para trazer a Fernanda aqui para o nosso debate. Um é o quanto, né, o Brasil vem, de fato, fazendo ações e esforços aí no sentido de reduzir, né, a emissão, de melhorar, de reduzir, né, a intensidade das nossas emissões, aí, com várias ações, não só no upstream como no downstream. Você foi muito feliz aí na fala também. A gente acaba falando muito do upstream, mas o downstream também tem um papel importante, né, o gás e energia, vários setores, né, ligados ao nosso setor energético. E o outro ponto também que você trouxe, que é super importante, é a questão do, mesmo nas transições mais aceleradas, né, a gente, de fato, não enxerga o phase-out completo do combustível fóssil, muito pelo contrário, ele permanece ali resiliente. Eu acho que a ideia é exatamente essa, né? Como é que essa indústria consegue entregar um petróleo para essa demanda resiliente, que é um petróleo de baixa emissão. Eu acho que esse é o desafio muito forte, o primeiro desafio, seja para agora, né, que é uma redução imediata das nossas emissões, seja o legado para a emissão futura, do ponto de vista de menor emissão para cada, né, barril de petróleo entregue nesse mundo que vai continuar demandando petróleo. Você foi muito feliz aí nesse ponto. Então, Fê, eu acho que eu trago aqui, né, te peço uma ajuda para a gente entender um pouco melhor como é que a Petrobras vem fazendo a sua jornada de descarbonização, quais são os principais desafios que a gente enxerga do ponto de vista, né, futuro, e, ao mesmo tempo, falar um pouquinho do que a gente já conseguiu fazer e de como é que a gente entende que continuará
fazendo aí do ponto de vista da nossa descarbonização. Obrigada, Eric, pela pergunta. Boa tarde a todos e todas. Que alegria estar aqui na COP29 falando sobre esse tema, junto com rapazes tão especiais. De fato, o desafio é enorme, como já bem colocado aqui pelo Eric, pelo Ardeng e pelo Pietro. Né? Existe ali uma perspectiva de crescimento populacional em 2 bilhões de pessoas aí, né, nos próximos anos. Consequentemente, aumento do consumo de energia. Quando a gente olha, né, por um outro lado, quando a gente olha, né, diversos estudos, né, que trazem uma perspectiva, né, de demanda por energia no mundo, a gente vê, por mais que haja um aumento, né, de demanda de energia, haverá uma redução, né, da demanda por óleo e gás, até para a gente, né, estar alinhado ao Acordo de Paris. Mas o que todos os estudos indicam, de forma comum, é que haverá, né, como o Eric colocou, ainda haverá, né, a necessidade de uso, né, do óleo e gás lá no mundo de 2050. Então, a questão da descarbonização, ela não é só uma questão ética, mas é também uma questão de competitividade. Né? Então, para operar naquele mundo de 2050, para fazer parte desse jogo, as empresas vão precisar oferecer, né, um petróleo descarbonizado e de baixo custo. Então, a Petrobras, nesse sentido, né, já está nessa jornada de descarbonização já tem alguns anos, né, colocando bastante energia, né, na descarbonização. A gente, inclusive, já alcançou resultados, né, muito significativos e importantes, né, em termos de descarbonização. Eu queria trazer aqui alguns destaques. Né? Então, a gente já, em termos de emissão absoluta total, né, a Petrobras já reduziu as suas emissões em 41%, né, quando a gente fala aí, né, de emissões operacionais de escopo 1 e 2. Quando a gente olha, né, para a emissão de metano, como o Eric colocou, que, né, isso vem sendo uma prioridade, né, não só para a Petrobras, como todas as empresas do setor, por ser considerado um gás bastante nocivo, né, com potencial de aquecimento muito superior ao CO2. Então, a gente tem priorizado, né, e ações relativamente simples e já disponíveis. Então, a gente já alcançou aí uma redução das emissões absolutas do segmento de upstream, né, que é ali onde tem as emissões mais relevantes, em torno de 70%, né, essa redução. Quando a gente olha da intensidade, esse resultado já alcançou também 65%. E quando a gente olha também, né, os resultados alcançados em relação ao nosso portfólio de upstream, né, a Petrobras ela alcançou, em 2023, o seu resultado recorde, o que quer dizer 14,3 quilos de CO2 equivalente por barril, enquanto esse número, na média da indústria, é de 17. Né, então, é um resultado muito significativo. E quando a gente faz ali só um recorte, né, do nosso portfólio, dos nossos ativos do pré-sal, que representam quase 50% da nossa produção, essa métrica ela é ainda melhor, né, de torno ali de 10 quilos de CO2 equivalente, considerado aí primeiro quartil da indústria, né, um dos melhores resultados do mundo, que a gente, né, fica bastante orgulhoso. E o IP, né, o upstream, não é só o segmento que está trazendo bons resultados, né, todos os outros segmentos de negócio da Petrobras, refino, logística, térmica, vem também aprimorando seus resultados em termos de eficiência em emissões. É claro que o desafio é enorme quando a gente considera que a Petrobras tem um plano de expansão, né? A gente tem ali no nosso plano estratégico a previsão de implantar 14 novas unidades de produção. Né? Isso não tem jeito, isso traz impacto, né, em emissões, não só no upstream, mas também existe ali um planejamento de incremento das atividades de refino. Então, isso traz um desafio muito grande para a gente manter essa trajetória de descarbonização decrescente. Mas isso, a Petrobras está super comprometida, isso, né, a gente tem ali um conjunto de compromissos associados à redução de metano, que eu queria até trazer destacar 3 desses compromissos, começando aqui com o compromisso de manter, né, na verdade a gente, né, chama de ambição, a ambição de manter
as emissões operacionais em relação a 2022. Isso quer dizer, mesmo a gente implantando 14 FPSOs e aumentando atividades no refino, a Petrobras vai manter essas emissões até 2028. A gente tem também a ambição, né, do Near Zero Methane, que é uma ambição, né, conjunta com os demais membros da OGCI e da OGDC, que foi uma ambição que a gente colocou na COP26. É uma ambição de atingir o Near Zero Methane, né, isso quer dizer, né, chegar a quase zero em 2030. E, por fim, né, a ambição de alcançar a neutralidade das emissões operacionais do escopo 1 e 2 até 2050, em alinhamento com o Acordo de Paris. Então, os desafios são enormes e, para dar conta desse desafio, né, a Petrobras ela lançou, em 2021, um programa corporativo chamado Programa Carbono Neutro. É um programa que tem por objetivo, né, integrar e trazer essa sinergia da companhia toda, todas as iniciativas de descarbonização que a Petrobras possui, né? É um programa super estruturado, com a participação de todas as áreas, um programa que tem ali 6 frentes, né, organizadas, e trazendo, né, um pouquinho mais de detalhes em relação às ações que a Petrobras está fazendo para garantir essa descarbonização, né, e atender todos os nossos compromissos. Eu vou dar um destaque aqui em 3 grupos, né, de iniciativas, começando pela excelência operacional, né? Então, a excelência operacional busca eliminar todo e qualquer tipo de perdas que a gente tem nas nossas atividades operacionais, né? E também trabalhar, né, aprimorando ali a questão da eficiência energética. E como é que a gente faz isso? A gente faz eliminando, né, venting, flaring, o que tem muita relação, né, com a mitigação das emissões de metano, né? Então, quando a gente atua, né, nessa questão, a gente está reduzindo as emissões de metano. Alinhado, né, a essa iniciativa de excelência operacional, a Petrobras se juntou, né, a uma iniciativa chamada OGMP, que é uma iniciativa, né, da ONU, onde essas iniciativas eles fornecem para a gente, né, um framework de forma que a gente consiga identificar, quantificar, reportar e mitigar as emissões de metano, né, uma iniciativa que grande parte das empresas do setor, né, também participam, e é nesse ambiente que a gente também faz bastante troca e colaboração. Eu diria que a segunda ação, né, que a gente também tem aqui no nosso radar são ações mais, eu diria, disruptivas, porque a gente reconhece que só com ações de excelência operacional a gente não vai dar conta desse desafio. Então, essas ações disruptivas estão associadas à eletrificação das nossas plataformas, por exemplo. A gente sabe que as nossas emissões das nossas plataformas são grande parte oriundas de turbogeradores. 70% das emissões estão atreladas a turbogeradores, e quando a gente eletrifica esse equipamento, a gente está reduzindo em 70%, então tem um potencial gigantesco. É claro que o desafio também ele é grande, porque a gente está falando de ativos que operam, né, a 200 quilômetros da costa, em águas ultraprofundas, então isso traz uma complexidade muito grande. A gente, né, seja eletrificar através de offshore wind ou onshore, né, a complexidade ela é enorme, mas existem diversos estudos em andamento, de forma que a gente vai, né, conseguir fazer isso acontecer. E, por fim, né, uma iniciativa que também está sendo aí estudada e amadurecida por todas as empresas do setor é o CCUS, né, que é a nossa captura de carbono. A Petrobras ela já tem ali uma expertise, né, porque já é líder em fazer reinjeção de CO2. Então, só para dar aqui uma ideia, a Petrobras reinjetou, né, de 2015 até 2023, 53 milhões de CO2. Então, isso traz ali uma vantagem, né, em termos de conhecimento para a Petrobras. Então, tem bastante ali investimento, né, intelectual e também investimento financeiro para a gente tornar o CCUS uma realidade. E só para fechar minha fala, que eu já falei pra caramba aqui, né, então, associado a esse programa Carbono Neutro, a gente tem, né, um investimento dedicado de $1 bilhão, né, nos próximos 5 anos, de forma a viabilizar, né, essas tecnologias. E não somente, né, no plano estratégico da Petrobras
vigente, né? A Petrobras tem aí previsto 4 bilhões de dólares para a descarbonização das operações do escopo 1 e 2 e também 7 bilhões de dólares mais associados ali à diversificação de negócio, que conversa também com a questão das emissões, mas mais associados a emissões do escopo 3, né, de forma a viabilizar novos negócios ligados ao próprio CCUS, hidrogênio, eólico offshore, eólico onshore, solar e por aí vai. Obrigada. Fernanda, obrigado. Acho que assim, é muito rico o detalhe que você trouxe das ações que estão sendo tomadas. Até antes da nossa conversa, estava exatamente conversando com o Pietro, ali, tentando explicar um pouquinho como é que funciona, né, todo o processo de descarbonização dentro da empresa e o quanto nos orgulha o programa Carbono Neutro e a possibilidade da gente estar trocando, né, conhecimento e é fruto aí de muito trabalho, muito esforço, né, e workshops internos de divisão de conhecimento, né, de fato, né, da capacidade que a gente tem de pegar as melhores práticas de uma área e lançar para as outras áreas. Então, realmente, um ponto muito interessante. E eu acho que não à toa, acho que a Fernanda mostrou os resultados que foram alcançados e também o commitment com o futuro, né, que eu acho que é uma coisa importante a continuar. A Ardeng foi muito feliz também nessa questão, o caminho da descarbonização para, de fato, o Brasil ser enxergado como é hoje. Eu vou só trazer mais um dado antes da próxima pergunta, né? Quando a gente olha tanto o Energy Outlook do ano passado, da Agência Internacional, como desse ano, a identificação do Brasil como um potencial, né, país que tem capacidade de aumento do seu share em relação à oferta mundial de petróleo. Isso não se dá à toa, se dá porque o Brasil está fazendo o papel de casa, o seu dever aí do ponto de vista de ter um portfólio, né, eficiente e resiliente, seja do ponto de vista de custo, seja do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de emissões. Então, acho que é uma jornada que o Brasil tem feito, que a Petrobras tem feito e que a OGDC também está buscando cada vez mais. Outras empresas, por óbvio, no mundo estão fazendo também grandes trabalhos. E acho que a OGDC tem esse papel de tentar, né, difundir isso aí como boas práticas, aí, não só nas NOCs, né, não só nas empresas aí, né, de alguma forma tocadas pelos estados, mas de uma forma geral na indústria. E para encerrar, pessoal, eu queria trazer agora uma última reflexão, na verdade é uma conversa, falar um pouquinho sobre o futuro. Então, vocês falaram um pouquinho sobre o que já foi feito, então eu queria entender agora um pouquinho assim, como é que vocês veem os próximos passos, né, do ponto de vista dessa jornada, a oportunidade da COP30 no Brasil, como é que a gente pode pegar essa oportunidade, né, e ela alavancar novos caminhos, né, e novos resultados importantes. Como é que a colaboração, eu acho que esse é um painel que fala de colaboração, né, a gente tem aqui no nível internacional a OGCI, a OGDC, a gente tem o IBP e tem a companhia, né, como uma grande empresa do Brasil. Então, como é que a gente consegue colaborar mais, trocar mais, e como é que vocês veem os próximos passos e as oportunidades para a COP30? Tá? Vou inverter agora aqui um pouquinho o jogo. Vou pedir para a Fernanda, aí não deu nem tempo dela descansar, ela já vai chegar agora aqui de novo para a próxima fase. Depois vou pedir para o Ardeng e o Pietro encerra, depois a gente puxa para cá de novo para poder encerrar. Tá bom? Fezinha, contigo. Obrigada. Prometo ser mais breve dessa vez. Eu, particularmente, estou com uma expectativa super alta da COP30 no ano que vem. Estou super animada. Eu acho que vai ser uma belíssima oportunidade da gente mostrar, né, o Brasil mostrar o que tem, né, o que tem sido feito, a Petrobras mostrar o que está fazendo. É claro que a gente tem, né, um desafio enorme quando a gente fala de NDC, né, NDC brasileira, né, a gente tem um exemplo que é alcançar o Net Zero, né, em 2050 também, assim como a Petrobras tem, o Brasil também tem. Acho que foi essa semana o Brasil anunciou uma nova meta climática, que é alcançar aí, acho que até 67%, né, das reduções das emissões até 2035. Então a gente fica bastante animado em saber que a gente vai poder contribuir com essa, né, com esse alcance. Não somente, né, a Petrobras, como, né, todos os setores. Então, a gente já vem discutindo bastante, né, com o governo brasileiro, né, em relação ao Plano Clima. Né? O Plano Clima é um plano global, né, do Brasil, que vai buscar definir, né, as contribuições de cada setor. Então, a Petrobras já vem, né, fazendo essa discussão, né, junto com o governo brasileiro. Então, para dar conta disso, né, eu já comentei um pouquinho sobre as ações que a Petrobras está apostando. Então, acho que a perspectiva para o ano que vem é em robustecer cada vez mais esse portfólio da Petrobras, né, em relação à descarbonização. A Petrobras, hoje, ela tem cerca de 700 oportunidades de descarbonização em estudo.
né, através ali de um processo muito bem estruturado, que a gente tem uma ferramenta que é amplamente utilizada pelo setor, que é a curva MAC. A curva MAC é uma curva que auxilia a gente a identificar, quantificar e priorizar as melhores oportunidades de carbonização sob o ponto de vista econômico e de mitigação, porque, obviamente, a gente quer, né, sempre atacar aquelas melhores alternativas, né? Então, é um processo que a Petrobras tem muito bem estruturado. Então, a nossa perspectiva é essa, né? Tem muita gente dedicada, colocando bastante energia para amadurecer essas oportunidades. Então, e cada vez mais, né, a gente trazer esse portfólio de descarbonização. E adicionalmente, né, a Petrobras está fazendo ali, né, uma discussão muito ampla em relação ao seu próximo plano estratégico, né, o plano 2025-2029. Obviamente, eu não vou trazer nenhum spoiler aqui, né, a gente tem ali a previsão de fazer a divulgação desse plano nas próximas semanas, mas certamente vai ser um plano que vai reforçar, né, o posicionamento da Petrobras na liderança aí da transição energética no Brasil, e a gente espera mostrar isso na COP do ano que vem. Obrigado, Fê. Ardengue, se puder complementar, por favor. Eu acho que a Fernanda foi muito feliz, porque ela deu a pista aqui de como é que nós vemos esse setor evoluindo nas próximas décadas, né? Eu acho que primeiro eu e as pessoas que estudam profundamente o setor da energia sabem que o petróleo ainda vai continuar um relevante produto, né, no contexto energético. Talvez não mais como um mero gerador de energia, mas com uma utilização mais, vamos dizer assim, sofisticada, né? Mais nichada, como, por exemplo, a petroquímica, alguns usos industriais, né? Na qual o petróleo, por muitos anos, será ainda imbatível, né? E isso vai exigir uma demanda, isso vai exigir vai ter uma demanda que vai exigir uma oferta. E qual será esse produto, né? Esse produto será um produto que será precificado por dois critérios. Primeiro, o critério da sua, vamos dizer, da sua competitividade. Quanto que custou para fazer aquele produto sair do subsolo, né? O que a gente chama o custo de extração, e por aí vai. Então, e o segundo elemento de custo que vai também influenciar quanto de carbono foi emitido para aquela produção, né? Porque esse produto ele vai ter que ser utilizado numa refinaria, ele vai gerar um determinado subproduto, e quanto mais descarbonizado ele tiver na origem, né, na sua origem, ele melhor será computado, né, num contexto onde o carbono terá, inclusive, um valor específico que você terá que pagar, né? E a chave para isso tudo chama-se inovação, chama-se tecnologia. Esse é o grande pulo do gato, né? Hoje, o Brasil, se a gente imaginar a situação que nós temos hoje, se o Brasil hoje, por hipótese, parasse de produzir o seu petróleo, né, de uma hora para outra, e ele fosse substituído por um outro petróleo, provavelmente o mundo aumentaria as suas emissões de CO2. Porque o petróleo que substituiria o petróleo brasileiro certamente será um petróleo com uma maior emissão de CO2. Então, essa é a realidade. Nós vamos viver um momento de segmentação de petróleos, onde só sobreviverão os petróleos com uma baixa pegada de carbono, uma baixa emissão. Esse vai ser um fator fundamental, crucial para o futuro desse negócio. E aí o Brasil tem uma liderança. Eu sempre digo e costumo dizer isso, né? Eu acho que nós, brasileiros, temos que ter também a responsabilidade estratégica de entender que essa indústria é uma indústria desenvolvida no Brasil, com engenharia brasileira, né? E que nós somos, muitas vezes, copiados e somos demandados por grandes players internacionais que venham ao Brasil aprender conosco, né? O Brasil não é muito competitivo em muitos domínios, né? Especialmente na área da engenharia.
Nós temos muita competitividade na indústria aeroespacial, ali naquele segmento de aviação de aviões de médio porte. Então, o Brasil, com a Embraer e com todo aquele cluster tecnológico que tem ali no interior de São Paulo. Somos competitivos na agricultura, né? Somos grandes produtores agrícolas, com aumento impressionante da produtividade, e também somos líderes mundiais em exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, com essa pegada da descarbonização. Esse é um conhecimento brasileiro, aperfeiçoado, desenvolvido no Brasil, e que nós temos que ter a ideia de que é necessário que a gente preserve, incentive e coloque esse setor para cada vez mais entregar esse produto com essa pegada da descarbonização. Esse é o desafio do futuro, e aí é a inovação e tecnologia na veia. Por favor. Thank you. Love the remarks from Roberto and Fernanda. By the way, Fernanda, I hope you're not following all 700. Adorei aí os comentários, né? Fernanda, espero que você não tenha que acompanhar os 700 projetos, porque senão vai ser bastante cansativo, né? Na hora que você pegar seu avião de volta para o Brasil. Olha, uma excelente pergunta essa. Nós nos fazemos, na verdade, a mesma pergunta. Fizemos a mesma pergunta aos nossos líderes uma semana atrás, porque a gente queria orientação dos signatários do OGDC, pensando no que fazer no futuro, né? É uma organização muito jovem. Então, no último sábado, nós reunimos 27 dos 45 CEOs do OGDC, e a segunda pergunta era exatamente essa. Quais são os planos para 2035 e antes da COP30? E eu acho que as respostas foram muito interessantes, né? E eu posso contar um pouco da história sem dar um nome a quem falou o quê. E a orientação para o ano que vem está muito clara. Em primeiro lugar, alguns dos signatários do GDC não têm ainda metas, por exemplo, net zero para até 2050 ou assim por diante. Então, a gente vai apoiar essas NDCs para que eles desenvolvam essas metas internamente. Além disso, os signatários, alguns deles, não conseguem fazer o relatório das suas emissões de gases do efeito estufa, e isso é muito importante para entender a pegada de emissões. Você precisa saber isso, né? A gente tem que mostrar que estamos reduzindo as emissões e que estamos a caminho da redução de acordo com as metas. Então, eles têm que adotar práticas de relatório de OGDC para que a gente possa agregar dados, consolidá-los e compartilhá-los publicamente. Em terceiro lugar, compartilhamento de projetos de descarbonização. É muito importante desenvolver uma narrativa, comunicar aquilo que essas empresas petrolíferas fazem, mas é preciso também mostrar os projetos reais de descarbonização. Então, a gente espera poder incluir alguns desses projetos ano que vem no nosso relatório. Outro ponto importantíssimo, mas que os presidentes compartilharam com a gente não tinha pensado a respeito, já há empresas que fazem os três elementos, 1, 2 e 3, Petrobras entre elas. Mas se assim já estão fazendo, elas deveriam talvez apoiar as outras petrolíferas para que atingissem esses objetivos. Eu adorei aquilo que você falou sobre a Petrobras como um modelo para outros players da indústria, porque vocês podem ser líderes na mudança, assim como outras empresas, né, como a Ecopetrol e BTF, vocês conseguem realmente trazer a bordo o restante das empresas petrolíferas da América Latina
mostrando toda a capacidade de liderança da sua empresa. Eu acho que se essas empresas quiserem realmente acelerar os seus processos de descarbonização, talvez elas careçam do conhecimento técnico. Então, espero que ano que vem a gente possa fazer uma reunião com um grande número de empresas petrolíferas e discutir tudo isso como uma prioridade mesmo. E talvez também para compartilhar potenciais soluções. Pietro, bom esse ponto. Acho que, de fato, né, quando a gente olha a COP30, Brasil e oportunidades, eu acho que a gente tem que realmente aumentar o contato, né, essa troca. Eu não tenho dúvida que assim, a intenção até desse painel, quando a gente montou, quando a gente fez o design do painel, foi exatamente, inclusive, a oportunidade de aproximar, né, ter a oportunidade de apresentar, de aproximar, né, o Roberto Ardengue, a Fernanda, do Pietro, do time, para a gente poder pensar do ponto de vista de Brasil, aí, acelerar o processo, envolver novas empresas e, de fato, a gente poder gerar essas oportunidades, reforçando que é um papel crítico, essencial e rápido que precisa ser feito da indústria de petróleo, que é avançar cada vez mais na descarbonização. Então, acho que esse painel não só tinha o objetivo de dividir com a nossa audiência, né, o que tem sido feito, os principais desafios, mas também de nos aproximar para a gente tentar, de alguma forma, dar os próximos passos em relação a essa oportunidade, com a oportunidade de fato que a gente tem. Eu acho que a COP30 dinamiza isso. Tá? Só para fechar um ponto, Ardengue, achei muito bom. Na verdade, 2 pontos que eu queria apresentar para a gente fechar. Um, o Pietro trouxe ali, que é a questão do inventário. Né? A gente, às vezes, fala de coisas tão sofisticadas, né? E, na verdade, a gente tem na indústria de óleo e gás, não só na indústria de óleo e gás, a indústria como um todo, um desafio de inventário, de fato você saber, né, qual é a sua pegada de carbono. Então, assim, da mesma maneira que muitas empresas estão muito avançadas e já estão em níveis sofisticados e novos, né, de novos itens de discussão, tem muita empresa, de fato, que está buscando ter um inventário sólido para poder identificar, de fato, através do ciclo de vida e de outros processos, né, qual é a sua pegada de carbono. Então, é um desafio que você tem níveis diferentes, totalmente heterogêneo dentro da indústria. Então, a nossa busca de homogeneizar padrões e de tentar, de alguma maneira, partir de uma base comum para a gente poder avançar. Eu acho super interessante. E outro ponto que a Fernanda trouxe e o Ardengue também, que é, de fato, a questão do próprio P&D e do investimento em inovação. Eu acho que é o grande passo, né? A capacidade de implementar o que tem e pensar no futuro. E aí, só complementando um ponto da FIA que eu acho super relevante, ela comentou a questão do aumento do CAPEX, né, em baixo carbono da companhia, tanto do ponto de vista da descarbonização das operações, como do ponto de vista de novas energias. E eu queria só reforçar que, junto do CAPEX, tem uma questão muito forte também de P&D. Tá? E aí, na linha da empresa que faz e pensa no futuro e tenta fazer esse walk the talk, esse alinhamento entre curto prazo e longo prazo, é o aumento também do investimento em P&D da companhia em baixo carbono. Tá? Acho que é super relevante. Acho que o Brasil tem feito um caminho muito forte nesse sentido. E a empresa aumentou para 15% agora já o total de investimento que a gente tem no SEMPS de P&D focado em baixo carbono. E a gente pretende chegar em 2028, no final do plano atual. Fernanda falou aqui sobre o novo plano, né? Então a gente provavelmente daqui a uma semana a gente vai ter condições até de anunciar, né, atualizações sobre várias das informações aqui que a gente comentou, mas o commitment de chegar a 30% de investimento em P&D em novas energias, na verdade em baixo carbono. Né? Então a gente está aumentando consideravelmente o P&D da companhia focado nisso para exatamente fazer essa transição entre o que a gente já fez, o que a gente tem condições de fazer e avançar no novo nível do que a gente poderá ser capaz à frente com esse alinhamento entre investimento corrente, P&D e novas tecnologias e futuro. Tá? Então, era só para fazer esse comentário aí. E com isso, pessoal, eu encerro, tá, essa nossa conversa. Agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço mais uma vez a presença do time que está aqui conversando. E lanço esse desafio aí da gente aproximar mais, da gente poder discutir mais e trazer soluções aí, pensando na COP30 e no potencial que a gente tem de reduzir de maneira rápida emissões nas nossas operações, nas operações globais aí de petróleo, como uma grande contribuição desse setor aí no curto prazo. Como eu falei, toda a emissão que a gente faz, que ela conta, e o carbono que você evita hoje, se você evita ele de forma recorrente nos anos, ele conta pra caramba, e muitas vezes para o resultado final vai contar mais do que alguma coisa incrível que a gente vai fazer daqui a 20 anos. Então, assim, reduzir a emissão hoje conta muito para a redução do aquecimento global. Eu acho que é isso que a gente pode juntos aqui desenvolver. Tá? Obrigado a todos, um ótimo dia e ótima COP29. Obrigado aos painelistas. Retornaremos às 17 horas com o painel Ambev, Transição Energética e Sustentabilidade Industrial, Caminhos para uma Indústria de Baixo Carbono. Muito obrigado, uma boa tarde.